Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Aqui você tá vendo um cenário diferente, estou longe de casa, mas estamos aqui pra gente falar de Bahia. Nós vamos falar de Bahia, tudo pronto, hein? Bahia nessa quinta-feira encerrou, né, os treinos para jogar contra a equipe do Cruzeiro. Rodada 30, rodada importante para o nosso Bahia aí, né? Rodada já tiveram alguns jogos, a gente vai ver esses jogos aí, importante para o Bahia. Bahia vencendo pode dar uma encostada lá na parte de cima, né? É sobre isso que a gente vai falar, os resultados que já aconteceram nessa rodada 30. Vamos ver um pouquinho aí o que o Bahia fez nesse último dia de treino, beleza? E vamos ver algumas fotos da chegada do Bahia já em BH, tá? Mas antes, é claro, da gente começar a falar, aquele nosso jabazinho básico, ó, nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí a gente depende de você. Já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, dê essa moral pra gente aí, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos, tá? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, ó o dedinho, sente o dedo no like. Você já chegou até aqui, velho? Dê logo essa moral, faça isso com o nosso canal e faça isso com todos os canais. Você gostou, você já senta o dedo no like, eu faço isso. Em 3, senta o dedo no like, beleza? Então, pra gente começar a falar do nosso Bahia, partiu falar de Bahia. Vamos lá! Vamos começar a falar do Bahia. Para a gente começar a falar do nosso Bahia, a gente vai soltar algumas imagens aqui do treino de ontem, tá? As imagens aí do treino de ontem. Time do Bahia finalizou nessa quinta-feira na Bahia os treinos para o jogo da sexta. Jogo que a gente sabe que é importante, né? Treino tático marcou a última etapa do nosso treinamento antes do jogo, antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro. Então, Rogério Ceni fez um treino em campo aberto e aí o Rogério Ceni aproveitou para testar algumas situações de jogo, tanto situações ofensivas quanto situações defensivas, né, durante aquela movimentação dos jogadores, é claro. Nesse treino de hoje, o provável Rogério Ceni ele já disse lá qual seria a estratégia, como o time vai jogar e ele já deve ter mais ou menos passado aí para os jogadores alguma possível escalação, né? Então, na primeira etapa, o Rogério Ceni fez um treino de situações de jogo. Depois disso aí, né, na segunda parte, na última etapa do treino, o Rogério Ceni dividiu o grupo, né, num espaço reduzido e trabalhou com 2 times. Ele fez uma atividade técnica, tá? Uma parte dos jogadores ele trabalhou para fazer, utilizou para fazer essa atividade técnica e os demais jogadores, Rogério Ceni fez um trabalho de finalizações dentro da grande área. Só para a gente entender aí, né? O Rogério Ceni, mais uma vez, no último treino, ele faz um trabalho de finalização, né? Finalização aí dentro da área. Ou seja, o último treino foi um treino técnico, um treino tático, né? Treino de posicionamento e uma parte de finalização. Isso aí foi o que marcou o nosso treinamento de hoje. Valeu? E nesse treinamento de hoje nós tivemos 2 participações importantes. Tá aí, ó, os 2 na tela. Lúcio Rodrigues e Juan Pablo. Os 2 treinaram no dia de hoje com a equipe dos profissionais. Então, o Lúcio, que estava servindo aí a seleção uruguaia, jogou uma parte de uma das 2 partidas, e o Juan Pablo, que estava jogando com a seleção brasileira, participou aí das 3 partidas. Nós já mostramos as estatísticas do gol, deu assistência. Então, os 2 integrados, né? E quem sabe disponíveis aí ou para jogar nessa semana ou já para a próxima semana contra a equipe do Vasco da Gama, Lúcio e Juan Pablo, beleza? E o nosso Bahia já está em BH, né? O time do Bahia já viajou, já está em BH e a gente tem algumas imagens aí do que foi passado. O time do nosso Bahia em BH, aí você vê o Everton Ribeiro, você vê aqui, ó, Biel, né? Biel viajou com a equipe, né? E você vê o Rogério aí. Então, time do Bahia já chegou lá, né? O time do Bahia já está na cidade de Belo Horizonte.
pronto, né? E nesse momento já deve estar descansando para o jogo da sexta. Além do jogador Biel que você viu na foto, um outro jogador também viajou na equipe. Está aqui na tela e devidamente identificado pelo Carlos de Pena, né, que publicou no Instagram dele. Você tem aqui o Biel, que nós já vimos a foto, e você tem aqui, ó, o Nico Azevedo. O Kátia Azevedo viajou, né? Viajou aí junto da equipe principal. Então, nós temos a possibilidade de ter os dois jogando. Então, viajou e deverá estar disponível aí pelo Rogério Ceni, e quem sabe ser utilizado para jogar, jogar alguns minutos aí. A gente torcer aí por a gente que vinha torcendo por uma recuperação do Azevedo, né? Conseguir vê-lo jogar ainda em 2024 vai ser muito legal, né? Torcer para que ele jogue e, se possível, que jogue bem, né? Partiu. Para a gente finalizar, né, a última notícia aí, a gente vai só soltar aqui, ó, uma apresentação, a entrevista coletiva do nosso volante. Eu postei volante, a galera perguntou volante. Tassiano é volante, né? Então a entrevista coletiva do nosso volante Tassiano, jogando deslocado para a esquerda, lá na frente como atacante, o nosso jogador que inicialmente era volante, mas que o Rogério Ceni coloca como atacante. Vamos ver o que falou o volante, a dublê de atacante Tassiano. Vamos lá. Entrevista coletiva com Tassiano. Tassiano, a pergunta de Lucas Guimarães e Jonas Stelman. Tassiano, como o time precisa entrar em campo para repetir o mesmo resultado do primeiro turno? O que vocês vão proporcionar no Mineirão? Um time que vai buscar a vitória desde os primeiros minutos, ou um Bahia um pouco mais cauteloso, tentando manter o controle e a intensidade da partida? Acho que a gente tem que manter o nosso foco, né, o nosso trabalho, continuar na nossa pegada. Acho que quando a gente entra em campo, a gente tem que procurar sempre o triunfo, né, e dessa vez não vai ser diferente. A gente espera ir lá fazer um bom trabalho e vir com esses 3 pontos. A pergunta de Nilson Luiz. Tassiano, existe alguma possibilidade de você voltar a jogar no meio de campo com a ausência de Caio Alexandre? Essa a gente deixa com o Rogério, né? Acho que o trabalho da semana está sendo bem desenvolvido de todo mundo, né? Mas isso aí fica com o professor Rogério. A pergunta de Manuel Nascimento também tem a ver com ausências. Como vocês esperam superar 2 ausências de titulares que durante a temporada têm atuado de forma estável, Caio Alexandre e Santiago Arias? Acho que são 2 jogadores de muita qualidade, né? A gente sabe da importância deles, mas também a gente sabe da importância de todos os meninos que estão no grupo, né? Que também estão preparados para essas ausências, né? E creio que todos vão fazer uma boa partida. A próxima pergunta é de Marcelo Ramos. Tassiano, o Bahia tem enfrentado um declínio técnico no segundo turno. Na sua opinião, a que você atribui essa queda de rendimento, especialmente de jogadores que vinham tão bem na primeira parte do campeonato? Acho que chega a ser repetitivo assim, né? Que é um campeonato muito difícil, né? E vai ter as oscilações que é normal. Acho que o mais importante é sair mais rápido, né, dessas oscilações e voltar a ter um equilíbrio. A pergunta de Vinícius Daniel e Sival Anjos, eles falam que o Bahia não vence 2 jogos seguidos desde agosto. Parte dessa oscilação também passa pela diferença de desempenho dentro e fora. Ele fala que fora de casa o Bahia tem um desempenho abaixo do que tem dentro de casa. É a 5ª melhor campanha do Brasileirão e como visitante fica em 11º. Com 2 jogos fora pela frente, o que fazer para buscar essa sequência de triunfos e aproveitar o confronto direto contra o Cruzeiro? Acho que, como foi agora o final da pergunta, né? Acho que são confrontos, são jogos muito importantes, né, que a gente precisa pontuar, né? A gente teve uma semana boa de trabalho, né? A gente espera desempenhar nosso papel da melhor forma possível para que a gente possa pontuar nesses jogos. Por falar na semana de trabalho, a pergunta de João Luiz. Tassiano, bom dia. O final da temporada está chegando e o Bahia terá uma série de confrontos diretos na briga pela Libertadores. Como você avalia esse período de treino e o que o torcedor pode esperar diante de tantos dias de treino e descanso até a partida contra o Cruzeiro para ver algo novo? Acho que é um Bahia forte, um Bahia que vai querer o jogo, que vai querer buscar esses pontos, né, que a gente sabe que é importante para o nosso objetivo na temporada. A gente sabe da dificuldade dos 2 adversários, mas primeiro pensando no Cruzeiro, a gente espera fazer uma boa partida e, como eu falei, a gente trazer esse triunfo para a gente, para cá, para a nossa terra.
As últimas perguntas, uma de Reginaldo Lima. Tassiano, você acha que conquistar a vaga na Libertadores é a única oportunidade do grupo salvar a temporada? Vocês entendem isso dessa forma? A gente entende que é muito importante a gente conseguir essa classificação, né? De tanto tempo que o clube não consegue ir, né? E a gente tá próximo também ali daquele pilotão ali. Então a gente tá empenhado, a gente tá focado, né? Nesse nosso objetivo. A gente espera no fim da temporada estar comemorando esse objetivo. A penúltima pergunta, ela é de Marinho Júnior. Tassiano, vocês têm uma meta de pontos para essa reta final do Brasileirão? Acho que a meta vai ser a classificação. Acho que a gente está ciente da dificuldade, né, que vai ser, né, porque tem muitos clubes ali brigando também com uma pontuação muito próxima. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente quer tá nessa Libertadores do ano que vem. Samara Figueiredo e Jair Baraúna fazem a última pergunta. Tassiano, o Baiano vence fora há cerca de 2 meses. Terá um confronto direto pelo G6. E ainda tem um tabu de 11 anos que é não vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Como superar esses obstáculos e manter o objetivo para ser alcançado? Como eu falei, é um jogo direto, é um jogo de suma importância para a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente precisa pontuar, a gente precisa vencer, né, para não desgarrar daquela galera ali que tá lutando também pelo mesmo objetivo que a gente, né? Então a gente tem que estar preparado para que a gente possa fazer o nosso melhor e buscar esses 3 pontos. Tá aí, né? Lutar, fazer o nosso melhor para garantir esses 3 pontos. Tassiano, né? Eu acho que todo o time do Bahia, eles estão cientes dessa oscilação do Bahia. O Bahia oscila bastante, né? Bahia faz ótimos jogos em casa e joga muito mal fora, vendo uma sequência de 2 jogos aí. A gente só precisa torcer, né, para que o Bahia vença. Falou aí o Tassiano, torcer para que ele faça uma boa partida, né? Para a gente finalizar, né, o último aí, a última coisa, vamos só dar uma olhadinha aqui na rodada, né? A rodada que iniciou nessa quarta-feira. Nós tivemos, na quarta-feira nós tivemos o Fortaleza empatando com o Atlético Mineiro. Então o Fortaleza teve 2 expulsos nesse jogo aí, acabou perdendo 2 pontos em casa, né? Fortaleza que dificilmente perde em casa e acabou, mas dessa vez não perdeu, mas deixou 2 pontos aí de abocanhar. O São Paulo que meteu 3 no Vasco da Gama. Lembrando, o Vasco da Gama é o próximo adversário do Bahia. Então o Vasco da Gama joga em casa a próxima partida e vem de uma derrota aí por 3-0 contra o Vasco da Gama. Nessa quinta-feira, nós tivemos o Corinthians aplicando uma mão 5-2 em cima do Atlético Paranaense e o clássico Fla-Flu. Fluminense jogou 2 em cima do Flamengo. O Flamengo que vinha com o time não titular, né, já pensando na partida do domingo pela Copa do Brasil, acabou perdendo o Fla-Flu aí por 2-0. Com isso, para a gente finalizar a classificação do momento, né, com alguns jogos da rodada 30, está aqui, o Flamengo ele tem 51 pontos, o São Paulo está com 50 pontos, o Bahia, se vencer, pode encostar aqui no São Paulo, né? São Paulo venceu, São Paulo conseguiu, aí chegou a 50 pontos. Se vencer, passa o Cruzeiro, abre mais 2 pontos, abre 5 pontos em relação ao Cruzeiro. Então, jogo importante aqui de 6 pontos, né? Jogo de 6 pontos que, se o Bahia vencer, ele consegue abrir 5 pontos para a equipe do Cruzeiro. E não só isso, já pensando no próximo jogo, o Bahia está hoje a 8 pontos e um jogo a menos, né, do Vasco. Se o Bahia vencer, o Bahia vai ficar um jogo a menos, mais 11 pontos do Vasco. Lembrando, o Vasco é o 10º colocado. Beleza? Então, rodada razoavelmente boa para o nosso Bahia. Falta apenas o nosso Bahia confirmar. Beleza? Pronto, fechou. Tudo pronto no Bahia. Bahia joga quinta-feira, 21h30, em Belo Horizonte contra a equipe do Cruzeiro. E nós vamos transmitir essa partida. Rian Ângel vai narrar e eu estarei lá
comentando, acompanhe e ajude o nosso canal. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!